Alguém mais está ouvindo agora a Altina, gente? Gente do céu, desculpa. Desculpa, É, gente. a tecnologia é assim mesmo, a gente entende. Acontece. Então, vamos lá, né? Eu posso retornar minha Sim, palavra? sim, pode continuar. Então, gente, boa noite. Eu me chamo Altina, como a Giovanna já falou. Sou da turma 7, sou da Educação do campo de Bacabal. E então, como a Giovanna também falou, a gente tem 4 ilustres convidados aqui. E agora eu queria passar a palavra, primeiramente, para a Emília, que esteve com a gente, né, no seminário sobre questões agrárias no Maranhão, que ocorreu no campus de Bacabal. Então, Emília, agora a palavra está com você. Então, boa noite a todos e a todas Boa presentes. noite. Peço desculpa aí, porque hoje a NET não está cooperando muito bem aqui. E vamos seguir. Como eu sou a primeira, né? Vamos lá. A gente deve pensar a educação como um agente de transformação na vida das pessoas e emancipação. E não como essa educação que é posta aí pelo Estado, que que nos oprime, que nos aliena e que nos coloca como apenas prestadores de serviço ao capital, ao sistema capitalista vigente. E como a gente sabe, né, que para o capital tudo é mercadoria. Então, essa educação não nos contempla. E, e nós, como comunidades, queremos uma educação que dialogue com nossos saberes a partir do chão em que a gente está pisando, que traga a nossa realidade e que nossos conhecimentos se produzam a partir disso, da nossa vivência. E também a gente busca uma educação contextualizada, descolonizada, que transcenda o espaço físico da escola, que é o espaço, aquelas 4 paredes, que se diz que lá que é o lugar de reprodução de conhecimento. A gente tem que romper com essa barreira, que só apenas nesse espaço a gente aprende, e a gente tem que começar a usar o território como também um espaço de construção de conhecimento. E a partir disso é que a educação do campo dialoga com essa educação, porque a educação do campo trabalha um pouco essa questão da vivência das pessoas que estudam, da realidade que estudam, da onde vem, com a educação que é dita aí por todos, né? Dialoga isso que nos contempla, esses saberes. E a gente, como diz Jurema Verco, né? Ontem, em uma palestra para a gente, disse que a gente tem que ter a educação como que a educação das comunidades quilombolas parte não apenas da oralidade, e sim dos movimentos do nosso corpo, que a gente aprende também com ela. E com isso, eu remeto aqui uma experiência em que o Moquibon vem fazendo em uma comunidade em Serrano do Maranhão, que eles utilizam todos os espaços do território para construir saberes, como o tambor de crioula, são ensinados na comunidade, qualquer, qualquer atividade que a comunidade produza, a roça, você pode trazer conhecimentos voltados da matemática para os alunos, da física, da matemática, da ciência, do português. Então, é essa educação que a gente busca e que queremos. E como jovem, o papel da juventude nesse aspecto é a gente continuar alimentando esse processo para que, quando as nossas crianças chegar à juventude, elas chegam já desconstruídas desses conhecimentos que são impostos. A metodologia agora é ocupar as nossas escolas, né? Porque se a gente não ocupar, a gente nunca vai conseguir construir essa ruptura que buscamos. E o que mais? E que
Eu acredito que com a agroecologia e a educação, a gente constrói muito e produz muito, né? Porque são coisas que, para nós que somos do campo, são coisas que não estão separadas, porque a gente quer uma educação que a gente continue em nossas comunidades, porque nenhum de nós estamos querendo sair de nossos territórios para trabalhar na região sul, na região sudeste do Brasil e nem de outro país. E na agroecologia, a gente aprende isso, que a gente pode aprender a produzir e permanecer no território e conviver com esses saberes a partir da educação do campo. Então, essa é a importância da educação do campo, porque ela dialoga um pouco com isso. E, como eu disse anteriormente, a educação tem que ser utilizada como agente de transformação. E é isso que a gente busca, essa liberdade, que respeite o coletivo e que não venha operar para nos levar para uma luta individualista, em que a gente só quer o melhor para a gente tem que sempre pensar nos outros também. E essa é a educação que buscamos. E muito obrigada pelo espaço. Então, gente. Tem problemas técnicos aqui já. Então, gente, seguindo aqui a ordem, né, da nossa live, a gente vai deixar os comentários para o final, né? Eu não sei nem pronunciar direito, se eu pronunciar errado, que ele me corrija. É o nosso companheiro Craporé. É isso, né? Ele... Desculpa, gente, que tá ruim. Então, desculpa, problemas técnicos aqui. Então, agora eu passo a palavra para ele, nosso companheiro Craporé. Presente. Mais uma vez, boa noite. Sou Boa Cuporé Acagamela, do território Taquaritio, sou da aldeia Cajueiro por aí. Eu vou abrir minha fala falando assim, o ciclo da vida. A gente são feitos de duas metades. A gente está num processo de retomada, há décadas já. A gente começou a ter esse processo de retomada depois da vivência de vários fatores que levou a gente a estar sufocado. A gente deu início a esse processo de retomada. Esse processo de retomada vem com a educação, com os saberes, com esse saber tradicional, não esses saberes que vêm de fora para dentro. Os saberes da nossa raiz, da onde a gente vive. Isso a gente foi se fortalecendo. Quando a gente chegou a um certo tempo das retomadas, a gente sentiu isso não fluindo dentro de nós, que foi o que a gente estava fazendo uma luta sem estar no espaço da educação, né? Que a escola era toda do branco. A gente fazia uma fala dentro do território, mas nossas crianças iam para dentro da escola, vinha com outros pensamentos, retrocedendo toda a nossa luta que a gente estava fazendo pelo território. E por isso a gente tomou a decisão de fazer a retomada da educação, que vem trazendo todos esses saberes tradicionais do nosso território. Isso é cuidar, isso é o ciclo da vida. Isso é tudo que a gente vivencia dentro do território. Isso que a gente quer repassar para o nosso jovem. Permanecer
conhecer nos territórios, para fazer essa luta e dar continuidade às nossas roças, entender o período da roça, entender as luas, que período a gente pode plantar as nossas roças, pescar, colher. Isso faz nós defender nossos territórios. Mas se nós sair daqui e ir para outro estado, a gente vai se sentir como eu me senti, sem chão, sem território. Isso faz eu refletir e ensinar para os mais jovens que a gente tem que estar no território para defender, para contribuir e seguir na luta pela educação, pelo cuidado, pela vida. Esses processos que a gente passa, tudo faz ciclo da vida, da continuidade. Tudo que a gente está tentando, nesse espaço da escola, ser construído, não ser aquele prédio que a gente fica lá 24 horas e cara sai para a rua, não se lembra de nada. Mas se tu vai para o Rio, ou para a roça, tu vai saber tudo aquilo que a gente tem no território. E a gente fala muito dos nossos ancestrais. A gente vivencia isso dentro do território. Mas se a gente sair, não dá continuidade a isso. A gente se torna fraco. E falando um pouco dessa que o Estado oferece para a gente, é só para deixar a gente de sentir o território. Isso não faz bem para a gente, como povo. Aí a gente não vai saber se defender o território. Essa é a minha fala, pequena fala, mas a gente pode continuar. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a sua contribuição. O microfone está Oi, desligado, Tina. Janaína. Oi. A Francisca já conseguiu resolver os problemas dela? Problema técnico? Eu encaminhei uma mensagem aqui para ela. Você já conseguiu, Francisca? Resolver o probleminha técnico aí? Tá me ouvindo? Eu acho que não tá me ouvindo. Liga teu microfone, Francisca. A gente não tá te ouvindo. Francisca Pereira. Ela não conseguiu. Ela tá aqui na. Ah, ela tá, saiu agora.
Eu saio da reunião. Eu acho que sendo assim, eu acho que a gente passa a vez pro Ela acabou Gessé. de sair. Passa a vez pro Gessé. Então, Pode ser passar por você a palavra? pode ser, Gessé, você se importa de contribuir agora com a sua fala enquanto ela retorna? Olá, pessoal, boa noite. Então, enquanto a Francisca retorna, a gente vai conversando por aqui. Antes de tudo, eu gostaria de demarcar minha satisfação de reencontrá-los aqui, meus nobres colegas de turma, e de luta também, de educação do campo. A Francisca, que não está agora por problemas técnicos de tecnologia, de Orlando, que está na mediação com a Altina, o Vitor, o Emerson, o professor Marcônio, que está aqui também, a Naílis, a Eulenice, que está aqui comigo, do meu lado, o Sivaldo, companheiro de luta e de mística também, a Vanderlúcia, e os demais que também fortalecem essa luta, tanto de juventude, quanto também de agroecologia. O professor Jackson Leite, que também está aqui, e que essas pessoas também contribuíram para que esses momentos pudessem estar acontecendo aqui, e que é muito gratificante a gente poder estar conversando agora, e que a gente possa estar em segurança, embora aqui a gente esteja passando um momento difícil. É importante a gente demarcar também que o momento que a gente está vivendo é de multiplicar e de ocupar esses espaços de diálogo, de fortalecimento desse debate, tanto de educação, de agroecologia, de juventude, e de um espaço também para matar a saudade desses debates e dessas reflexões que a gente sempre faz em sala de aula, que a gente faz no espaço de luta, que a gente faz no movimento social. E antes de entrar para o que realmente é o fim da nossa conversa, eu gostaria de demarcar que hoje, que há 34 anos atrás, aconteceu um marco divisor de águas nessa comunidade, onde está eu e a Eulenice aqui conversando. Há 34 anos atrás, nesse mesmo dia 6, no dia 6 de agosto, como hoje, a gente não, né? Nós nem estava aqui ainda, Lenice, mas a nossa comunidade era palco de conflitos agrários. E aí isso tem tudo a ver com que o debate de educação do campo, os desafios que a agroecologia nos apresenta também na atualidade. Rememorar aquele dia 6 de agosto de 1986 é também materializar a luta nos dias atuais. E aí, por isso, eu gostaria de apresentar algumas fotos para vocês enquanto eu falo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o que eu estou transmitindo aqui, e vocês podem falar se não estiverem me ouvindo até eu não estiver vendo. Jolane, vocês estão conseguindo compreender aí, ver a imagem? E fala por áudio também. Ainda não apareceu a imagem, ainda não. Ainda não apareceu, né? Não. A internet não está contribuindo muito. Eu vou cancelar aqui a apresentação e iniciar de novo. Está apresentando. Pronto. Está aparecendo agora. Pronto,
pronto, vai indo. Aí, geralmente demora mesmo, porque a internet também. É, então, eu vou falando, e aí quando a foto que resolver aparecer, ela já está ilustrada. Se não, a gente vai continuando a nossa conversa. Quando a gente fala em demarcar essas terras aqui, os conflitos agrários que aconteceram aqui ainda há mais de um pouco mais de um ano, a gente é também demarcar a luta da educação do campo e a luta da agroecologia. Ainda que naquele dado momento não se falasse sobre a educação do campo com essa nomenclatura. E aí a gente falar hoje entre jovens e sobre agricultura, sobre agroecologia e sobre educação do campo, também é lembrar esses fatos históricos que repercutem para a construção e acumulam experiência para a construção de um modelo de educação do campo, para um modelo de agricultura, para um modelo de sociedade, para um modelo e um projeto de campo. Quando a gente trata também dessas questões de conflitos agrários, ainda não apareceu, nós estamos acompanhando aqui pelo celular da Lenice, mas quando a gente fala sobre essas questões dos conflitos agrários, é também rememorar a luta dos trabalhadores por uma educação de qualidade, por uma agricultura, por terra e por reforma agrária. E aí a gente não está falando apenas de um conflito, de um enfrentamento que se dá no âmbito do campo, mas se dá no âmbito político, no âmbito das dimensões econômicas, nas dimensões sociais e ainda assim nas dimensões históricas e culturais que envolve esses sujeitos do campo e que envolve políticas públicas e que envolve as dimensões de sustentabilidade de uma preocupação com o modelo de agricultura que ainda está, que aqui está nos apresentando várias dificuldades e que, inclusive, esse momento que a gente vive pode ser resultado desse modelo de devastação que é a natureza e de distanciamento do homem da natureza, como um ser, não apenas ser social, mas também como um ser biológico. E eu vou desistir dessa apresentação das fotos agora, porque eu já quero olhar para o rosto de vocês. Já que ela não... Foi cancelado, né, a apresentação? Foi. Foi. E a gente falar em agroecologia, é importante a gente ver também a materialidade de origem que traz esse estudo, essa agroecologia, que não é apenas uma técnica de agricultura, que não é apenas um modelo de agricultura. A materialidade da origem da agroecologia, assim como da educação do campo, está também, sobretudo, na luta e no enfrentamento dos movimentos sociais e dos trabalhadores do campo. E aí, por um outro modelo, em contraponto a esse modelo hegemônico e capitalista de exploração do trabalho, da mão de obra do trabalhador, do campo e da natureza. E aí eu sempre vou frisar a questão do meio ambiente, da exploração da natureza, porque na verdade, no modelo convencional, um distanciamento desse modelo de produção apenas de degradação. E aí nada me convence mais hoje do que precisa devastar várias extensões de terra para se produzir alimentos. Que a agroecologia está, ainda que com vários projetos de criminalização, ainda com vários projetos vigentes de precarização desse modelo de agricultura de produção de alimentos, de movimento também quanto ciência, mas que ela tem alcançado grandes avanços e tem se construído uma metodologia crescente junto aos povos e os camponeses, junto aos povos e comunidades tradicionais. E aí envolve não só os camponeses, mas envolve também os indígenas, envolve os negros, envolve a comunidade LGBT, os povos das águas e das florestas.
E isso também se produz, educação do campo e agroecologia também se produz não só no espaço do campo, mas para esse público, e também com esses sujeitos. E a agroecologia também, tão diferente da educação do campo, não se produz apenas no espaço rural. E aí é importante a gente entender que a educação do campo, a educação rural, que não é a educação do campo, ela retoma com mais força agora e com mais veemência a agenda do governo. E frisar esse movimento de negociação e de os pacotes tecnológicos que envolvem de precarização e de exclusão dos povos e comunidades tradicionais, dos indígenas, dos quilombolas, de todo esse acervo cultural historicamente armazenado, é negar a existência e a luta desses sujeitos em construção de um outro projeto, de um outro modelo de educação, de agricultura, de campo, de sociedade, inclusive por meios políticos, e que são aparatos legais, mas não significa que estarem certos em defesa da vida, mas muitas vezes em favor e em defesa dos interesses do mercado e do capitalismo. É importante a gente entender também que nesse processo de diálogo entre as dimensões entre agroecologia e educação do campo, é entender que o agronegócio está voltado com mais força na agenda do governo, tanto que esse ano, embora que nos outros países a natureza tenha se reconstituído porque a nossa população humana tem se retraído mais, ficado em casa, no Brasil acontece justamente o contrário. São catástrofes climáticas que acontecem nesse período agora, inclusive deixa em alerta vários estados com índices de queimada, chegando à Amazônia, inclusive com mais força, com índices ainda nunca vistos na história. E a agricultura convencional, quando a gente trata de uma agricultura convencional que utiliza vários espaços, a mecanização, inclusive a manipulação genética, e exclui o trabalhador, o camponês dessa mão de obra, substituindo por máquinas e colocando os meios de produção apenas na mão de poucas pessoas e construindo um exército de reserva para a construção de uma dependência dessas populações, está muito mais vigente agora. Ainda que a agricultura convencional esteja relativamente em consideração a história da humanidade em um espaço de tempo muito menor do que outras formas de agricultura alternativa. E eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar nesse contexto, nessa minha fala, em comparação, trazendo sempre em paralelo a educação do campo e a agroecologia, porque eu trago esses dois conceitos, essas duas dimensões, como indissociáveis nesse debate, porque não há a educação do campo sem a agroecologia. E aí eu coloco essas experiências, tanto aqui da comunidade de São Manuel, com a derrubada das casas, que foi o princípio de um conflito agrário, que trouxe uma parte de uma tão sonhada reforma agrária, que foi a conquista da terra, que foi a libertação do Babaçu, que foi a conquista de um outro projeto de educação a partir da pedagogia da alternância com as escolas-famílias. Então, essa sonhada tal reforma agrária e educação do campo e agroecologia são exemplos de um novo projeto de sociedade que pode se contrapor a esse modelo hegemônico e capitalista de exploração da mão de obra humana. E é importante a gente trazer também a figura da agroecologia não apenas como um instrumento metodológico de compreensão dos problemas agrários. Quando a gente trata essas questões do conhecimento atrás da agroecologia, é importante a gente frisar e separar a agroecologia não apenas como técnica, mas também como ciência, como um modelo de agricultura, sim, e que ela permite a compreensão de determinados problemas agrários, determinados problemas
do campo, determinados problemas desse meio rural. E aí a gente coloca também a agroecologia e a educação do campo enquanto movimentos. E isso nos permite a compreensão de que a agroecologia e a educação do campo são fortes movimentos políticos e sociais que compreendem e objetivam uma transformação social, que a substituição de um modelo econômico que não visa apenas o lucro, mas defende a vida. E aí, quando se fala da defesa da vida, nós estamos defendendo a vida não apenas da nossa espécie humana, do nosso vivência, das nossas relações sociais, da nossa reprodução social, mas também a defesa de uma reprodução biológica de toda a biodiversidade. E aí tratar não haver discriminação, nenhuma discriminação biológica, que é a da natural, e também nenhuma discriminação da diversidade social. E aí inclui e chama para essa roda de conversa todas as etnias que nós temos, todas as formas de lidar com os modelos de sobrevivência e de reprodução social. E aí entra também nessa conversa não só os povos indígenas, não só as especificações de nações e raça, mas de comportamentos sociais também, de maneiras de lidar com a vida, de maneiras de lidar com essa reprodução, de modo que haja uma maior democracia. E aí tratar a defesa da ecologia e da educação do campo é haver essa diferenciação com respeito e com harmonia entre a sociedade humana e entre a natureza. Eu não sei se eu já falei demais, Orlando. Mas, por fim, agora, é importante a gente dizer que a agroecologia é um movimento que ressalta dos processos de organizações culturais, orientado por uma política da busca por uma transformação social, na construção de um projeto de campo anticapitalista e em contraponto ao agronegócio e exploração da mão de obra de degradação da natureza, assim objetivando o objetivo final deixa de ser o lucro e passa a ser a emancipação social. E eu acho que, para o momento, a gente já pode haver alguma dúvida se a Francisca ainda não tiver conseguido resolver os problemas dela. Ah, já retornou, está ouvindo. Então, Gessé, muito obrigada pela sua palavra. E agora a gente vai passar a palavra para nossa companheira Francisca, né, que teve uns problemas técnicos, mas já foi resolvido. E Francisca, a palavra está com você. Está me ouvindo? Eu acho que ela saiu da reunião, da live, né, gente? Ela saiu novamente. Oi, Não está Francisca. conseguindo ainda. Problemas técnicos, novamente. Antes da Francisca voltar, eu posso dizer uma coisa. Um minutinho. Enquanto ela volta, quebrar o protocolo. Pode sim. Pode ter vontade, Gessé. É porque, assim, quando a gente fala em educação do campo, eu acabei esquecendo aqui de falar da EAD, de dizer o que eu penso sobre isso nesse período que a gente está vivendo agora. Esse momento das aulas remotas, desses contatos remotos, que a gente tanto fala e a gente tem tanto vivido esse período de 3 meses agora de distanciamento social, muito embora essa tenha sido uma ferramenta de reprodução e que a gente não é uma ferramenta democrática, tanto que a Francisca está tendo dificuldade, eu tive dificuldade de acesso a esses aparelhos, todo mundo tem essas limitações, tanto que nós somos a última federação
do país com menor índice de internet nos domicílios do nosso estado. E aí falar em educação AD também está vinculado à agroecologia e está vinculado à educação do campo. Por que está vinculado? Nós estamos falando aqui, nós estamos construindo esse conhecimento, tanto que existe esse modelo de conhecimento, mas que eles não estão em substituição ao professor, à substituição ao contato humano, à substituição a essas experiências sociais que só acontecem em momentos presenciais. E aí, esse pacote agora que está sendo implantado na educação não significa que está sendo implantado agora só por conta desse período de pandemia que nós estamos vivendo. Esse período que está sendo vivendo está sendo a pandemia só desnuda um projeto tecnológico de precarização da educação que está acontecendo por meio das educações remotas. E falar em educação EAD não está vinculado à agroecologia porque a maioria das vezes, como eles nos colocam, é em substituição à pessoa humana, é em substituição aos profissionais de educação. E não que a gente seja contra a um modelo de desenvolvimento que utiliza a tecnologia como ferramenta de conhecimento, mas que esses modelos de conhecimento precisam de um modelo de desenvolvimento que realmente acrescente as pessoas a esse modelo de conhecimento de forma a contribuir. E aí a Aline já está me sinalizando aqui que o minuto acabou e a Francisca já chegou. Obrigada aí, gente. Oi, gente. Oi, Francisca. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa Vai noite. desculpando aí, gente, porque eu tive dois problemas. Um com a internet aqui e outro que eu fiquei sabendo que acabei de perder uma conhecida, né, para o Covid e desestruturou toda a gente. A menina que estaria aqui para me auxiliar teve que sair porque é parente, então a gente teve contratempo. Então, assim, desde já peço desculpa, né, a todos e a todas. Boa noite, todo mundo. Né, espero ser bem breve. Já fui bem contemplada, ouvi pouca fala de Emília, né, do companheiro lá da aldeia dos Gamelas, e também eu fui bem contemplada mais na fala de Gessé. E assim, eu fico até, né, meio receosa de falar com tantas informações que ele já colocou. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Francisca, eu sou do MICB, que é o Movimento Interessado às Quebradeiras de Coco Babaçu, e sou uma liderança comunitária, né, sou presidente de uma associação, já faz aí um tempinho, né, graças a Deus, sou na luta e na resistência, né, e eu acho que falar, né, do trabalho da gente é muito importante. Bom, assim, uma fala do Gessé, eu quero começar com essa fala dele, quando ele fala que não existe educação do campo sem agroecologia. De fato, quando eu comecei na escola, né, eu, na verdade, sempre quis estudar para agronomia, veio o curso para licenciatura em educação do campo, então eu fiquei meio na dúvida se fazia ou não. Então, quando eu comecei a fazer o curso, né, e aí eu acho que eu me achei no curso, eu acho que foi importante, está sendo importante para mim, né, e acho que essa educação do campo é muito importante para a gente, para a agricultura, desculpa, para a juventude. E, assim, eu, né, assim, posso dizer como experiência, como quebradeira de coco, orgulho de dizer que sou quebradeira de coco, né, que é uma satisfação estar aqui, ter sido convidada representando essas mulheres, né, nós mulheres quebradeiras de coco, que somos empoderadas, muitos de nós. E, assim, para mim falar, né, da educação, do campo, nesse contexto, assim, assisti algumas lives e, assim, fiquei pensando seriamente fazendo algumas reflexões, né, e, assim, o movimento, ele busca fortalecer,
né, a agricultura familiar, o extrativismo, o extrativismo, a agroecologia, a economia solidária, né, e assim, quanto movimento, a gente está em 4 estados, né, o Maranhão, Piauí, Pará e o Tocantins, e o nosso movimento, né, é o maior movimento da América Latina, o maior movimento de mulheres da América Latina. Acho assim, eu fui bem contemplada com o José, que falou muito, né, da região que ele mora, que foi de onde se veio o início dessa história de luta e resistência. Foi daí que veio, né, o início da organização das mulheres, das quebradeiras de coco, que veio, né, a mais fundo o movimento entrar e trabalhar com a agroecologia, né, já ir com a SEMA já atua há um tempinho, e o MICCB, nessa participação junto com a SEMA, acho que veio, né, a brilhantar mais ainda essa luta pela agroecologia, né, e acho que com o movimento, eu acho que a gente se sente muito feliz. Essa juventude que está na frente, que está, assim, quando a gente se depara indo para essa... Quando a gente se deparou, né, na educação do campo, quando se vê que a gente é uma educação diferenciada, e aí a gente se encontra, né, e eu acho que é uma forma também de manter a juventude dentro das comunidades tradicionais, né, dos assentamentos, que a gente tem muito jovem, né, que está, assim, trabalhando com a agroecologia dentro dos assentamentos, né, assim, os povos e comunidades tradicionais. Eu fiquei muito contemplada de estar com a companheira Emília também, e o companheiro Lacroix Gamela, né, que a gente tem algumas coisas em comum. Acho que uma foi participar dos Encontros da Teia, né, onde nos fortalece as nossas lutas e resistência. Bom, é mais apresentação, uma apresentação breve, né? E assim, dizer para vocês que o MICCB, a gente está, assim, eu estou mais na luta, né? À frente de algumas discussões de acesso à terra e território. E desde já falando para vocês, para mim o mais importante quando se fala, né, nessa agroecologia, é quando eu falo no bem viver. Quando você tem essa sensação de pertencimento, de estar dentro do território, né? Quando, quando o jovem se encontra no campo, que ele tem esse contato com a terra, que ele se sente dono daquela terra, se sente dono, se faz parte desse território. Então é uma grande conquista, porque aí quando a gente se sente parte, né, acho que a gente se fortalece. Eu tenho uma grande inspiração que tudo que eu aprendi, muito que eu aprendi, além da minha mãe, eu acho que uma pessoa que me ensinou muito foi a senhora Dona de Jeff, quando ela fala que território é para nascer, para viver e para morrer. Eu acho que é uma fala muito forte, e com essa fortaleza, né, acho que vem muita agroecologia nessa fala dela, quando ela fala que esse território, né, é para a gente nascer, é para crescer, é para germinar e é para morrer. Então, tanto que ela deixou muitas sementinhas lá, e que pratica a agroecologia e que luta pelo território. Né? Eu acho que é uma coisa que nos fortalece muito e que me deixa muito feliz. Eu acho que fazer parte, né, desse movimento de quebradeira de coco, de estar, além de estar fazer parte dessa luta da resistência pelo território, de ser quebradeira de coco, de ser povos e comunidades tradicionais, de estar na luta, na resistência, e aí faz toda a diferença. De estar junto com a juventude também faz muita diferença. Eu acho que aprendi muito quanto a minha experiência junto com a juventude, né? E assim, eu acho que fez toda a diferença. E dizer para vocês, né, para finalizar aqui a minha fala nessa apresentação, acho que eu falei demais, dizer que a
a educação do campo faz toda a diferença dentro do território, né? Além de estar na luta com a educação do campo, de ser jovem que está estudando a educação do campo, uma educação diferenciada, né? De estar com a agroecologia, eu acho que faz toda a diferença, muita diferença, de ter esse alimento de boa qualidade, eu acho que faz toda a diferença. Né? Eu acho que, lembrando muito de uma pessoa que fica próxima a Emília, dizer que, assim, eu também tenho uma pessoa que também que me fortalece, é Rosa Gregória, né? Que, assim, quando ela fala que uma coisa boa que existe é quando você vai, né, que acontece no meu território, no território de Jessé, de Emília, dos demais, e quando você chega, a melhor coisa que tem é quando você é reconhecido pelaquela palmeira, que eu conheço aquele coco que é bom, né, que quando eu chego lá eu vou ser reconhecida por, mas aquela palmeira ali é de Francisca, é de Rosa, de Emília, porque ela sempre apanhava o coco lá. Então, essa sensação de bem viver, ela faz a diferença para que a gente, né, se reconheça dentro do território. E, assim, a agroecologia, né, com a educação do campo faz toda a diferença. E aí, onde nos acolhe e a gente vê, por isso que a gente cuida, né, a gente briga e a gente corre, a gente às vezes se estressa, mas que é uma diferença, é um diferenciado muito grande. E quando você se acha, então, melhor ainda. E eu acho que temos sim que lutar e resistir, né, para a permanência dos nossos filhos, dos nossos jovens, né, daqueles que não tiveram oportunidade, mas que hoje, né, conseguem estudar. Eu acho que faz muita diferença para que a gente mantenha essa educação. Então, assim, eu vou deixar a fala para os demais companheiros, né, e assim, é com muita satisfação que eu agradeço a todos e todas. Muito obrigada, Francisca. Você é muito feliz na sua fala, né? Quando fala da sua representatividade, das suas inspirações. A gente te agradece muito por esse momento. Obrigada. Então, gente, aqui já foi os nossos 4 convidados, né? Aí agora quem tiver alguma dúvida, a gente pode estar abrindo espaço para essas pessoas tirarem suas dúvidas, né? Quem tiver dúvida pode se inscrever. Alguém? Questões abertas, pessoal. Só contribuindo, né, com a fala da Francisca, ela foi muito feliz, como a Tina falou, que a gente percebe o quanto a emoção, né, que a Francisca fala do que é ser educação do campo, agroecologia, isso é muito importante, e quando a gente fala em relação da importância da agroecologia para a educação do campo, a gente acaba aqui meio que falando de nós mesmos, né, nós aqui da licenciatura de educação do campo, que vivenciamos na íntegra, né, o que é educação do campo, o que é agroecologia, e esse debate aqui só traz o quê? Para a gente reforçar ainda mais, né, esse discurso e levar adiante o quão importante é se debater isso não só na academia, mas também nas nossas comunidades e nos locais onde a gente vai, né, levar essa temática e também aprendizado, né, que a cada momento a gente aprende, não só na academia, mas também convivendo com os nossos entes queridos, nossos amigos. E, assim, é muito louvável esse espaço aqui que serve de troca. E é isso aqui, a intenção desse espaço aqui é para isso, para troca de aprendizado. Não é que a gente aqui não sabe mais do que ninguém, todo mundo aqui aprende um com o outro, né? E é muito gostoso esse encontro aqui. Está aberto aí para intervenções, perguntas, que a gente tem o quê? Tem 4 minutos, a emissora pode interferir, falar quanto tempo a gente tem para as intervenções para encerrar, né? Que já deu 8 horas, o pessoal já está cansado, aí já estão todo mundo com fome, né? Parece que já querem jantar. Então é isso, gente. De Orlando, só uma janelinha? Pode Sim, ser? sim, pode sim. É só assim de falar, eu acho que uma das coisas que eu acho que eu não sei se já você comentou, era em relação a, assim,
do preconceito que a gente teve, né, no início das aulas, quando a gente começou no curso de licenciatura em educação do campo, a gente assim, a gente teve muitas dificuldades por conta do preconceito de nós estar na academia e nós sermos, né, bicho do mato, que muitos falavam que a gente era bicho do mato, era da roça. Eu acho que o preconceito que a gente conseguiu, né, por algum tempo a gente conseguiu barrar e assim conseguiu bater de frente e não abaixar a cabeça, não desistir do curso por conta de pessoas que diziam que nós era do mato. Acho que foi uma coisa importante também que aconteceu e foi um passo que a gente deu. Sim, realmente isso é verdade, que o desafio foi grande, né? E, aliás, a gente nem enfrenta isso ainda, como a gente já está saindo, mas as outras turmas que estão entrando, né, que a gente tem que levar esse debate adiante na nossa comunidade, nos espaços que a gente está, para desconstruir essa lógica que dizer que você, só porque você é do campo, que você não tem capacidade de ter um debate saudável, né, de conversar mesmo realmente certo, que as pessoas pensam, porque a gente é do campo, só um jeca, não é isso. E nós que estamos na academia, que estamos no curso de educação do campo, de licenciatura, nosso dever é isso, debater o que é a importância da educação do campo, debater a agroecologia, né, que é bem importante, que é uma das vertentes da educação do campo, que a gente traz, levanta essa bandeira da importância da agroecologia, e também quando a gente traz isso para a juventude, né, que nós, como juventude, temos o quê? Essa função e esse dever de levar isso adiante, né, na nossa casa, no nosso espaço das nossas associações jovens, associações, as demais associações que a gente participa, até mesmo a que a gente não conhece, e é aqui, esse espaço que está aí posto para a gente levar esse debate adiante, né, é bem importante isso. Então, a gente está aberto aí para a contribuição. Cadê o Emerson? Sumiu aí, não vi mais ele. Professor Emerson, Eu estou aqui, eu só estava aguardando o pessoal que estava falando. Gente, parabenizar, né, dizer gratidão pela presença, pela contribuição, né, da Emília, do Gessé, da Francisca. Realmente a dificuldade de pronunciar o nome do nosso amigo, como que é? Josué? É isso? Enfim, me perdoe se eu errei, né? Possivelmente eu errei, mas a pergunta é justamente para ele, porque nós, na condição de professores, né? Vocês colocaram aí, a gente também tem vários desafios e a gente vem aprendendo bastante com o transcorrer dia a dia, com a convivência. Com as pessoas como a Francisca, né, que vem do campo, o Gessé, os agricultores, assim, a gente já tem uma certa caminhada, eu posso assim dizer, coisa que a gente ainda não tem uma experiência tão grande com pessoas dos povos indígenas e um pouquinho menos com o pessoal também que vem dos povos quilombolas. Eu tô da imagem, não permiti para mim gravar. Jorlane, fecha o microfone, por favor. Isso, obrigado, querido. E então a pergunta vai para eles no sentido assim, como que nós poderíamos, na condição de professor e na condição, de repente, de instituição, sermos mais proativos, sermos mais produtivos, trazermos ou contribuirmos mais com uma educação de qualidade para esse grupo, né, essa parcela da população que também acessa o nosso espaço lá, para que a gente possa ter alguns instrumentos também e saber, né, ter um norte de como proceder, o que é importante, o que é específico para vocês, o que é importante, por que caminhos andar, para que a gente possa contribuir, né, com vocês. E que tipo de o Cruzeiro já de início da sua fala falou, trouxe à tona essa questão
que a escola do branco, né, foi esse termo que ele usou, não tem uma educação adequada para os povos indígenas. Então, que, por favor, né, nos coloque algumas coisas, alguns elementos para a gente poder agir diferente, ou pelo menos dar um passo adiante e sentir, né, nessa direção. Já que agora a gente está iniciando, a gente já recebeu alguns povos, são, se eu não me engano, são 3, me corrige que agora me falhou a memória, são 3 indígenas, né, no curso, é isso? É isso. Mas, enfim, para eu não me alongar mais, Josué, por favor, coloque, assim, na visão, na apresentação indígena, que escola que você gostaria de ver funcionando para o seu povo. E depois também a Emília pode falar um pouco mais a respeito disso, porque a gente também tem menos experiência nessa parte. Estou falando por mim, gente, né, que estou chegando agora na educação do campo. Sim, enfim, eu bom, uma visão muito ampla disso, que sem o território a gente não tem educação. Se trabalhar uma educação sem, sem um território, sem a vivência, assim como Francisca diz, sem poder ir lá na Palmeira e dizer, ei, é daqui foi minha tia que veio aqui, a Palmeira é da minha tia. É a mesma coisa se eu for lá no Rio, dizer, ó, meu avô, a gente pescava junto aqui. Se a escola não usar isso como conteúdo, aí é difícil a gente entender o nosso território a partir disso. Eu acho assim que a nossa escola é do nosso território. Emília aí completa aí, ela é sábia. Francisco também tem uma boa caminhada já também. É especialista já. Boa noite. Eu estava. Gente, peraí, eu tô com problemas bem. Deixa eu desligar. Estava aqui, justamente aqui no chat, botando para o professor Emerson não repetir a pergunta, porque eu peguei no finalzinho e eu não entendi muito bem, porque a internet aqui está oscilando bastante. Mas no chat, enquanto o professor Emerson escreve, tem uma outra pergunta para mim, que foi do Jacques. E ele me perguntou o seguinte: as escolas no seu território, na zona rural, têm os aspectos de uma escola do campo ou segue o padrão das escolas tradicionais? Respondendo, dentro do meu território, nós temos 2 escolas. Uma é uma escola familiar agrícola e a outra é uma escola de educação infantil ao 5º ano, essa é do município, municipal. Essa escola, a partir desse ano letivo, nós começamos, com os professores da comunidade, a gente começou um processo de retomada deste espaço, que foi colocar todos os profissionais da escola sendo moradores do território. Inclusive, não só no quadro de professores, mas em todo o quadro de funcionário. Mediante isso, a gente vai começar a nossa segunda etapa, que vai ser começar a construir o nosso plano pedagógico a partir de nossas vivências, a partir do nosso cotidiano, a partir do nosso território. Aí a gente vai fazer essa relação com a educação. Vamos usar o território como espaço para partilhar conhecimento, na verdade, né? Porque os anciãos, os nossos ancestrais têm muitos a nos ensinar, e a gente vai começar a utilizar esse espaço. E, com isso, eu também aproveito a minha fala para dizer assim, que a gente tem que também trabalhar a biodiversidade. E trazendo essa relação com a educação e com o território, a gente tem que voltar um olhar para um outro espaço, que é o espaço do Cerrado. Porque nos últimos anos a gente tem visto aí o Cerrado sendo bastante destruído aí pelo agronegócio, com a aval total do governo.
E nós que somos pessoas que moramos no Cerrado, estamos nos sentindo ameaçados com essa destruição, porque se acabar o Cerrado, vai acabar a nossa vida, porque nós não vivemos sem tudo aquilo que tem no nosso território, que são as coisas que tem no Cerrado. E a nossa educação, o nosso território e a nossa diversidade estão dentro desse espaço do Cerrado. Então, nós temos que começar a fazer esse diálogo, juntar tudo isso aí e começar a fazer um trabalho para continuar resistindo e continuar vivendo nesses espaços. Agora do início. Tem uma nova pergunta. Tem uma pergunta do professor Emerson, outra, hein? Respondendo aqui, que o professor nos colocou também aqui no chat, quais são os elementos que são importantes e devem ser observados para se ter uma educação de qualidade para a população quilombola? Professor Emerson, eu acredito que tem que ser uma educação que não seja essa em que o Estado nos opõe, porque essa educação que o Estado nos opõe só nos ensina uma coisa, a nos lançar a serviço do capital, como eu falei anteriormente. Porque essa educação não dialoga com a nossa vivência, uma educação que é imposta, que nos oprime, que nos coloca entre quatro paredes e que não tem nada a ver com a nossa vivência. A gente nunca pode sair daquele espaço, porque o que é dito como conhecimento é o que é produzido naquele espaço. O que está fora dele, isso não é conhecimento. Isso para os dominantes, porque para a gente sabe que isso não é verdade. Então, uma educação quilombola de qualidade que nos contemple tem que ser uma educação que respeita a nossa diversidade, que dialogue com a nossa espiritualidade, que dialogue com as águas, que dialogue com as matas, que dialogue com as pessoas, com os ancestrais, com quem está dentro desse território. É essa que tem que ser a educação que nos contempla como os quilombolas. Gente, alguém... Obrigada, Emília. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Os companheiros? Ninguém, né? A gente pode dar... A gente pode encerrar, gente? E Jackson colocou aqui, diz que propõe um minuto de fala para Wanderlei Lúcia. Então, a gente passa a palavra para ela, né? Apareça, Wanderlei Lúcia. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim, né? Não, eu só queria aí, né, eu coloquei algumas coisas aí, eu escrito aí no chat, assim, para falar um pouco, assim, da pergunta do professor Emerson, né? Qual seria a escola, qual seria a educação de qualidade para os povos quilombolas, né? Assim, como eu trabalho com educação escolar quilombola, né, já faz um tempo, e eu acredito que as escolas, não só as escolas quilombolas, mas também as escolas indígenas, e todas as escolas que estão localizadas dentro desses espaços do campo, né, elas têm que ter a cara do alunado que lá está, né? Eu acredito que as escolas, quando você adentra no espaço de construção do conhecimento, o alunado ele tem que se reconhecer, né? Aquele espaço é dele, né? E tem que ser construído por aqueles que lá estão, né? O conhecimento, ele se constrói no coletivo, né? Uma educação de qualidade, dentro desses espaços, dentro das comunidades tradicionais, elas têm que fazer parte também da comunidade, né? Como a colega fala aí da construção do PP, é muito importante a participação do povo que lá está. Quando perpassei da educação,
eu nunca me reconheci nas escolas em que eu estive. Eu nunca vi falar dos heróis negros, né? Saí de lá da escola sabendo que o 13 de maio deveria ser comemorado, porque a nossa liberdade, né, que nós usufruímos aí, nós nos devíamos à Princesa Isabel, né? As imagens dos livros didáticos, né, isso é uma construção que vem de cima para baixo, sempre foi assim, né? O livro didático ele foi construído dessa forma, né, que você via sempre o negro na posição de castigo, né, com a mão estendida e com a palmatória, né, para ele apanhar, né? Esses eram os nossos livros didáticos. Vem mudando um pouco, né, ao longo do tempo, porém ainda não é o livro didático, né, que nós queremos e que nos contempla, né? Isso caminha assim muito devagar, né? Mas a gente sabe que é com muita luta, né, que tudo que a gente tem, o que nós conseguimos até hoje foi com luta, né, e nós devemos continuar essa luta. Então, é isso, né? A nossa educação ela tem que ser construída no coletivo, ela tem que ser feita para nós, ela tem que falar de nós. Nós temos que ter educadores, né, que falem para nós, né, que falem da gente, né, que construa conhecimento com a gente. Isso é muito importante, né? Isso, assim, eu tento, né, carregar isso comigo, né, no meu espaço de trabalho, né? A gente tenta fazer esse trabalho, né? E não é difícil, né? Hoje você já consegue ter um aparato de suporte, né, que você possa, né, consultar, que você possa ter como apoio para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, era isso que eu queria falar, né? Obrigada, professor Jackson, aí por ter, né, que na verdade eu ia ficar só na escrita mesmo, né? Mas, assim, quando o colega Gamela, quando o companheiro Gamela falou nesse espaço de educação do branco, eu me reconheci imediatamente, porque foi o espaço que eu sempre frequentei. E, assim, eu sofri muito, né? Eu trago sequelas ainda, porque apesar das pessoas dizerem que é mimimi, que é frescura, não é. Só quem sente, quem sofre, é quem realmente sabe o estrago que aquilo causa em ti, né? Então é isso, muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigada, Wanderlúcia, pela sua fala, pela sua contribuição. Acho que a gente já vai encerrar ou a gente vai fazer mais perguntas, quem tiver? Alguém tem mais algo a contribuir ou a gente pode encerrar, gente? Tá muito bom, mas a gente tem que encerrar. Alcione, eu acredito que já ultrapassou os minutos, né, de 1 hora. Eu acho que se o pessoal não tem mais o que falar, acho que a gente encerra aqui. Esse aqui é 1 minuto de Orlando. Tá bom, Cecê, mais 1 minuto para você. Pode falar. Então, pessoal, como a Lamela estava falando, e a Wanderlúcia também, me lembrou de um poema. E aí eu quero, pegando minha caderneta aqui, eu quero recitar para vocês. E aí esse poema vai lembrar muito vocês dos nossos momentos que a gente vivia junto, que não vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir ele, principalmente o Sivaldo. Ele é de autoria desconhecida, eu não sei quem fez ele, mas a primeira vez que eu ouvi ele foi num evento, num seminário de licenciatura em Educação do Campo, no encontro de licenciatura em Educação do Campo, em 2018. E aí ele diz assim: 13 de maio, a nação Nagô não faz festa, não. Não faz festa, não. Em protesto ao dia, o diz que o libertou, o marginalizou, jogou em outra escravidão. Eu não vou festejar redentores que a história diz por aí. Redentores, para mim, é Luzia Muniz, Negro Ivo, Negro Cosme, o grande zumbi. Recusa a nação Nagô, os falsos heróis que a história quer te dar. Te lembra de heróis que a corrente, a chibata, quiseram sufocar. Recusa a nação Nagô, falsos heróis que a história quer te dar. Te lembra de heróis
que a corrente, a chibata, quiseram sufocar. Recusa a nação Nagô. Então, é com essa mensagem que eu gostaria de já me despedindo de vocês aqui e dizer, demarcar minha felicidade de estar com vocês agora. E matar um pouquinho da saudade também. Gessé, muito obrigada pelas suas contribuições. Aqui esse é lá do... Eu não sei dizer o nome dele. Desculpa, está descarregando aqui pelo bloqueio. Gente, é isso. Quem tiver mais algum comentário, pode ficar à vontade, o espaço é para isso aqui, para que possamos debater mesmo essa temática e está aberto aí, quem quiser falar. Tá bom. Eu quero, assim, muito mais, assim, agradecer pela participação dos companheiros aí, a companheira Emília, nosso companheiro Acroá Gamela, né, que é do povo Gamela, da Francisca, do Gessé, e dizer para o Gessé que eu me sinto muito representado, né, quando ele fala da educação do campo, e dizer que a gente está aqui nesse espaço, nesse momento, é também uma forma de resistência, né, da gente resistir, uma forma de luta, esse momento, porque a gente poderia muito bem se confortar, se acomodar, existe a pandemia, nós não podemos mais se encontrar fisicamente, e toda essa luta parar nesse momento também de pandemia, né, que a gente parou de uma forma, digamos assim, forçada, né, parado entre aspas. E a gente está construindo esse momento, é também uma forma de resistência. Bom, só um minutinho. À vontade. Bom, eu só queria agradecer, professor Emerson, né, de Orlane, saudades, Gessé também, saudades de vocês, né, meus companheiros de luta, de resistência e de sala de aula, né, falar que eu estava com muita saudade de vocês, né, e foi um prazer estar aqui, de poder contribuir, de poder ouvir, né, cada fala é uma reflexão e uma contribuição para todos. Eu acho que, desde já, em nome do movimento, agradeço a participação, né, e dizer que muito breve a gente estará junto de novo, né, na sala de aula, se assim Deus permitir. Dizer para vocês, né, que fiquei muito feliz de estar aqui, poder participar, de poder contribuir um pouco, falar um pouco do movimento. Também peço desculpa, não ouvi todas as falas, né, de todos os companheiros, e também a internet também não está muito boa, meu celular também está descarregando. Então, assim, uma grande satisfação, quero desejar a todos uma boa noite, né, e agora eu preciso ir porque é um momento de muita tristeza para minha família, para os amigos que estão me esperando, né? Que a gente precisa resolver algumas coisas e que Deus abençoe todo mundo e que essa pandemia acabe logo. E beijo a todos. Então, eu também estou um pouquinho da minha fala aqui. 2 minutinhos que o meu celular tá descarregando. Então, só tenho que agradecer a todos e a todas. Pessoa que, junto dele, a Madalena, também que esse e ao povo também, que me acolheu e acolhe, que estão nos assistindo. Também só tenho a agradecer a cada um de vocês pela partilha, pela essa vivência, né? Esse ciclo de vida que sem construído, tecido, assim em todos os espaços. Só tenho a agradecer a todos vocês. Gente, eu também gostaria de agradecer a participação de todos vocês, né? E dizer que foi muito rico esse nosso encontro de hoje, né? E é isso, gente. Uma boa noite a todos e até a próxima.